Os irmãos sabem que desde o começo do mês o clima é de Natal, né? O clima é de Natal. Vimos aqui o Milênio cantando essas músicas bem tradicionais do Natal, que não pode, né, deixar de cantar essas músicas nesse período, não? Mas eu quero também ler um texto que vai falar um pouco sobre Natal, e está lá em Lucas, no capítulo 1, verso de 26 a 38. O texto diz o seguinte, na minha versão: ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que eu não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, sua parente, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada será impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que Deus aplique em nosso coração a porção da sua palavra ali. Queridos, vamos olhar aqui um pouco a questão do ambiente, né, desse texto, do que trata esse texto. Ele fala que era o 6º mês, não é? Em que o anjo Gabriel fez a anunciação. É interessante, né, porque o texto de Lucas, além de ser um relato histórico dos acontecimentos, é sobretudo a revelação destinada a anunciar algumas verdades salvíficas, tais como Jesus é o Messias, ele vem de Deus, ele é o Deus conosco. E aí o texto registra o diálogo entre o anjo e Maria. A conversa começa com uma saudação do anjo, né? E o texto inicia assim dizendo: ora, no 6º mês. É interessante essa datação, essa marcação do 6º mês. Os judeus, ele tem 2 calendários, tem o calendário civil e tem o calendário eclesiástico. Então, o 6º mês no calendário eclesiástico é o mês de Adar, e ele começa no dia 26 de março, porque o ano novo judeu começa em outubro. Então, o mês de Adar começa no dia 26 de março. E o 6º mês, e se você colocar dessa data aí, de 26 de março, e contar 9 meses de gestação, vai dar o 25 de dezembro. É interessante, porque no contexto de determinar a data do Natal, embora muita gente conteste isso, mas nós temos algumas evidências, inclusive essa que está aqui no livro, que marca, né, o começo do mês em que Maria recebeu a anunciação, né, no 6º mês. E é interessante porque no calendário civil, que é o calendário judaico, o mês correspondente ao mês de Adar, que é março, é o mês de Elul, que começa mais ou menos em setembro e outubro. E o texto diz que foi um anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Todas as palavras em hebraico terminadas em El têm relacionamento com Deus. Então, por quê? Porque El é Deus, né? Elohim, Israel, Manuel, Samuel, Daniel, tudo tem um relacionamento com Deus. E Gabriel, na tradição angélica dos judeus, é interessante, porque os judeus têm aproximadamente 36 anjos que eles citam nos seus escritos, não é? Gabriel significa
homem forte de Deus, um anjo que serve como mensageiro do Senhor. Então, Gabriel, mensageiro do Senhor. O texto continua dizendo, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Queridos, o ambiente da aldeia de Nazaré, lá na Galileia, é uma região que fica no norte da Palestina, em volta do lago de Tiberíades. E Galileia é uma vila, até hoje, uma vila pequena. Nós tivemos a oportunidade de passar em Galileia, lá em Nazaré, e a gente diria que era um vilarejo, né? Até hoje, a cidade não é uma cidade grande. E para os judeus, essa cidade era uma cidade muito estranha, nessa vila, essa aldeia, né? Por quê? Porque ela vivia em contato com os povos pagãos, porque ela fica no meio do caminho, como numa encruzilhada de estrada. Então, todo povo de outras religiões, de outras regiões, passa ali por Nazaré. Daí vem a convicção, né, dos mestres judaicos de perguntar, da Galileia pode vir alguma coisa boa? Por quê? Porque essa região, né, era uma região pobre, ignorada, e nunca ela teria sido nomeada na religiosidade judaica e completamente marginalizada em questão da possibilidade do Messias nascer ali, ou vindo ali, ou ter origem ali, com relação à questão da sua gestação, da sua origem, né? Da sua origem. O texto continua dizendo, a uma virgem desposada. Maria era uma jovem nazarena, né? Desposada com um homem chamado José. Na cultura hebraica da época, o casamento tinha duas etapas. A primeira etapa era os esposais, nos quais os noivos se prometiam um ao outro. A segunda etapa era o compromisso definitivo, que era a cerimônia de casamento. Entre os esposais e o casamento, havia um período aproximadamente de 6 meses, onde a moça ia para a casa do futuro esposo para aprender os hábitos dele, para poder, quando casasse, irem para a sua casa, já saber, né? Ia falar, como se diz, estudar um pouco, saber da cultura, isso, aquilo, outro, ver como o marido se porta, o ex-futuro marido se portava, essas coisas todas. Nesse período, podia até ser, os esposados podiam ser cancelados. Havia alguma punição, mas ele tinha uma força na lei mosaica que era aproximadamente da necessidade de passar por um divórcio judaico da época, né? E a lei mosaica dizia que a infidelidade da prometida era uma ofensa igual à infidelidade de uma esposa. Então, a união entre os prometidos só poderia se dissolver da forma da lei judaica. O texto continua dizendo, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Provavelmente José era nazareno. E todos da aldeia sabiam que ele era descendente de Davi. Apesar de sua pobreza, da sua humildade, a Bíblia fala que ele era um operário da madeira, né? Hoje a gente chama de carpinteiro. E o nome da virgem era Maria. No hebraico, o nome reflete muito a personalidade. É interessante isso, né? Porque o nome reflete a personalidade da pessoa. E Maria, ou Miriam, como queira, significa no hebraico equilíbrio e harmonia. Alguém que se adapta facilmente à realidade e aos desafios e imprevisto com que se depara ao longo da vida. Feito essa introdução aqui, nós vamos olhar agora um pouco para a mensagem, né? O anjo fala em termos de expressões do Velho Testamento. Está ligado a esse contexto. Ele está falando ali com Maria, o anúncio dela está falando sobre eleição, vocação e missão. O anúncio não foi simplesmente só a festa, mas está relacionado à questão da eleição, da vocação e da missão, que são coisas que nós conhecemos bem na igreja presbiteriana. Quando o anjo chega e diz salve, né?
o anjo se dirige a Maria, né, com essa saudação, esse salve aí, não é simplesmente a saudação comum, como a gente poderia dizer: olá, como vai? Como você está? E aí, tudo bem? Né? Não é só isso, né? É muito mais do que uma saudação comum. Por quê? Porque é o início, é o anúncio da salvação para a filha de Sião. Quem é a filha de Sião? O povo de Israel. E que deve ser testemunhado diante de todos os povos. A expressão agraciada, cheia de graça, significa que Maria é o objeto da eleição e do amor de Deus. Havia entre as mulheres hebraicas, né, o desejo de ser mãe do Messias. Quando aquele episódio da filha de Jefete, né, que ele promete, depois vindo da guerra, de sacrificar a primeira pessoa que aparecesse na porta, e aparece a filha, ela vai chorar a virgindade. Por que ela vai chorar a virgindade? Porque ela tinha esperança, ela tinha expectativa de gerar filhos, porque era um desejo das mulheres ser a mãe do Messias, né? Do Messias. E Maria foi agraciada, né? Cheia de graça. E ela é esse objeto da eleição de Deus para ser mãe do Messias. A expressão "o Senhor é contigo" é uma expressão ligada aos relatos da vocação no Antigo Testamento. Essa expressão é usada na vocação do chamado de Moisés, na vocação de Gideão, na vocação de Jeremias, e serve para assegurar aos chamados a assistência de Deus na missão que lhe é dada. Serve inclusive para nós, né? Essa expressão "o Senhor é contigo", porque nós fomos chamados, certo? Para propagar a mensagem do Evangelho. E o Senhor é contigo é aquela assistência que Deus nos dá na missão da pregação do Evangelho. Então ela serviu para a vocação de Moisés, Gideão, Jeremias, e servem também para a nossa vocação como filhos de Deus, para a propagação da mensagem de Deus. O que é interessante é que as palavras do anjo revelam, nesse relato, né, da vocação, a Maria, a proposta divina. E nós hoje temos a proposta divina através da Bíblia. A proposta do idem, né, do fazer discípulo, certo? E assim como Maria deu a Deus uma resposta imediata, Deus quando nos chama, Deus quando nos vocaciona, nós também precisamos dar essa resposta imediata a Deus. E isso acontece com as nossas ações, com o que esta resposta mostra para as pessoas, a vocação que Deus nos deu. Eu já falei que Deus tem um plano, tem um projeto. E dentro desse projeto, Ele coloca as pessoas. Coloca uns para ser músico, outros para pregar, outros para ensinar, outros para distribuir folhetos, outros para visitar, outros para aconselhar, e por aí vai. Da mesma coisa como Ele fez com Maria. Ele chama Maria para ser mãe de um filho especial. Um filho que se chamará Jesus, que significa Deus salva. E este filho é filho do Altíssimo, e herdará o trono de Davi, e o seu reinado não terá fim. Queridos, esta anunciação nos remete lá para o texto de 2 Samuel 7, a promessa de Deus para o rei Davi, revelada nas palavras do profeta Natã. Este filho é descrito nos mesmos termos que descreve o Messias libertador. Então, no geral, né, o que foi dito na anunciação, né, a Maria, que ela seria mãe do Messias, tão esperado de Israel, o libertador enviado por Deus para oferecer a vida e a salvação definitiva. Esse mesmo anúncio que foi feito a Maria, ele é feito a todos nós, para que a gente possa também falar para as pessoas que Jesus Cristo é o libertador enviado por Deus, né, para oferecer a vida e a salvação definitiva. Então, o que nós precisamos é entender a vontade de Deus, o chamado de Deus. Eu sei que às vezes tem algumas reações ou objeção. Maria também teve aqui. Ela perguntou assim para o anjo: como será isso, uma vez que eu não conheço o varão? E Deus deu condições para que Moisés fizesse isso. Quando Deus
chamou Jeremias, ele disse a mesma coisa. Então, disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Veja, o profeta dizendo isso. Eu não sei falar porque não passo de uma criança. São objeções naturais, que às vezes acontece com a gente também. Chega no final do ano, é uma luta, né, para compor diretoria, compor as organizações internas, porque as pessoas não tenho tempo. Mas, queridos, Deus está chamando, Deus está vocacionando, Deus está te elegendo para esse cargo. Te elegeu para a salvação, está te elegendo também para este cargo. Então, nós precisamos, mais do que nunca, fazer, né, a vontade de Deus. A gente sabe que muitas vezes o chamado é assustador, mas nós temos compromisso com o reino de Deus. O texto revela isso, que nós precisamos ter compromisso com o reino de Deus e revela também a grandeza e o poder de Deus, apesar das nossas limitações, das nossas fragilidades, né? Deus nos torna instrumento da salvação por meio dos homens no mundo. Olha que coisa interessante. Somos instrumentos para anunciar no meio do mundo a salvação de Cristo Jesus. Tem a obra e o poder do Espírito Santo, mas é esta igreja, o corpo Cristo vivo, que é instrumento de anunciação da salvação no meio dos homens no mundo. Queridos, desde o tempo passado, do Velho Testamento, né, que há esses posicionamentos dos homens se acharem diante do chamado de Deus muito frágil, sem condições para o chamar. Agora veja o que é que o anjo disse a Maria com relação ao chamado. E veja a aplicação para as nossas vidas. O anjo disse a Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e cobriria com a sua sombra. Este Espírito é o mesmo Espírito que foi derramado sobre os juízes Otoniel, Gideão, Jefté, Sansão. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os reis Saul, Davi. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os profetas, incluindo aí Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, os anciãos de Israel e Ezequiel, com a finalidade que eles pudessem ser a presença eficaz da salvação de Deus no meio do mundo. É esse mesmo Espírito que é derramado sobre nós para que nós sejamos a presença da salvação de Deus no meio do mundo. Por isso que nós devemos, né, anunciar as boas novas de redenção, porque é através da igreja, corpo vivo de Cristo, que é a presença de Deus no meio do mundo. É interessante aqui também o termo sombra ou nuvem. Isso nos remete para a coluna de fogo lá de Êxodo, que acompanhava o povo na caminhada no deserto. E aí, a exemplo de Maria, a gente pode dizer, faça-se em mim segundo a tua vontade. Isso é uma entrega. O texto relata que há uma necessidade de uma entrega pessoal a Deus, para que Deus coloque você no plano dele. É uma aceitação, é o reconhecimento da humildade, é o reconhecimento muito mais, né, com relação ao entendimento da eleição de Deus. Isso implica que nós devemos aceitar tudo aquilo que vem de Deus, porque Ele é o Senhor da nossa história. No Antigo Testamento, ser servo do Senhor era um título de glória. Olha, o servo era um título de glória, reservado àqueles que Deus escolheu, para aqueles que Ele reservou para o seu serviço, para aqueles que Ele enviou ao mundo com a missão de anunciar a boas novas de salvação. Esse era um título que era reservado para a pessoa escolhida por Deus, enviada por Deus para anunciar o reino de Deus. E aí, quando Deus nos chama, nós cremos, na nossa doutrina nos diz isso, que nós fomos eleitos. Nós não fomos eleitos para ser simplesmente membro da Igreja Presbiteriana de Tigipió. Deus nos chamou e aí a nossa disponibilidade agora, pela escolha, pelo chamado de Deus, cabe a cada um cumprir com fidelidade
o projeto de Deus. Não o nosso projeto, mas o projeto de Deus. E aí você poderia me perguntar, pastor, e como posso aplicar isso à minha vida? Bem, o texto em tela revela que Deus ama os homens e quer colocá-los no seu projeto de vida plena. Por isso ele elege, por isso que ele escolhe. Ao escolher lá Maria para ser a mãe de Jesus Cristo e tantos outros chamados, homens e mulheres que foram chamados no passado, ele continua chamando também homens e mulheres hoje. Por que isso? Porque isto revela, através de nós, a atuação de Deus no mundo. Assim como também manifesta o seu amor e o convite para percorrermos o caminho da felicidade e da realização plena a fim de transformar o mundo. A igreja veio para transformar o mundo e não para ser transformada pelo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A igreja é para transformar o mundo. Neste domingo que precede o Natal de Jesus Cristo, o texto que traz a anunciação de Maria revela que é possível fazer Jesus nascer para o mundo através da nossa eleição e da nossa missão de anunciar as boas novas de salvação. Pensa como isso é interessante e importante para nós. O texto que fala da anunciação revela que é possível fazer nascer Jesus para o mundo, fazer que o mundo conheça a Jesus Cristo, através da nossa pregação. Por quê? Porque nós fomos eleitos e recebemos de Deus a missão de anunciar as boas novas. A Bíblia nos revela isso. Hoje a gente não precisa de um Gabriel para fazer isso, porque a Bíblia já nos revela isso. Como o texto diz, Maria era de uma aldeia obscura da Galileia, dos pagãos, como era chamada, de onde não podia vir nada de bom. Maria não tinha nenhum conhecimento intelectual, nem extraordinário conhecimento teológico, mas ela foi escolhida por Deus para desempenhar um papel primordial na etapa da história da salvação, ser a mãe do Redentor. Isso nos mostra que Deus age através de homens e mulheres, independentemente das suas qualidades humanas, para serem mães e pais da fé. E aqui é importante, quero contar aqui um fato da minha vida. Logo assim que eu tomei conhecimento, a gente usa a palavra se converte, assim que eu me converti, eu tinha aproximadamente 17 anos, eu não tinha mais pai, não tinha mais mãe, e o pastor da igreja que eu me converti aqui na Igreja Batista de Tegipió, o pastor escolheu uma senhora da igreja, a irmã Áquila, de saudosa memória, e disse para ela que ela ia ser minha mãe na fé. E ela cuidou de mim. Ela morava ali em Sucupira, eu morava perto da igreja presbiteriana de Sucupira. Todos os domingos, de manhã e à noite, eu morava sozinho, ela passava lá em casa e dizia, ela me chamava de Regi, vamos para a igreja. Eu dizia, mas irmã, eu não me preparei ainda não sei o que, eu aguardo. Aí ela ficava me esperando lá ali na frente do prédio ali, eu morava atrás daquele prédio que fica na frente da igreja, aí eu ia, me preparava e ela me levava para a igreja. Isso constantemente, a mãe na fé. Nós somos chamados para sermos mães e pais na fé dessas pessoas. Nós somos eleitos e escolhidos para isso, não só para anunciar, mas também para exercer. Para concluir, queridos, o desafio que enfrentamos hoje, o maior desafio que nós enfrentamos hoje é se entregar plenamente a Deus. Se entregar sem reservas, sem medir os prós e os contras. Mas para que isso aconteça, é preciso ter confiança incondicional em Deus e na sua vontade. E isso você conhece na sua intimidade com Deus, no seu dia a dia com Deus. Para se chegar a essa confiança incondicional em Deus, é preciso diálogo, não com Gabriel, mas com o próprio Deus. É preciso comunhão com Deus. É preciso intimidade com Deus. Isto é, ter vida onde Deus
ocupe o primeiro lugar, onde Ele é prioridade no meio de todas as agitações do dia a dia. Mas também é preciso ter disponibilidade para ouvi-lo e perceber os seus sinais. Sinais estes, que não mais uma estrela em Belém, mas que nos dá no nosso dia a dia. Lembre-se, fomos feitos para anunciar as boas novas a todos os povos. Que Deus, pois, nos abençoe.